Oi, pessoal, a gente caiu, tô aqui tentando reconectar. Pronto, vamos conseguir reconectar. Gente, desculpa, foi algum erro de tecnologia. Acontece. Deixa eu chamar de novo. Oi, Ana. Voltamos. As tecnologias, né, também falham, não só as emoções. Isso é o teste, entendeu? Isso é o teste de inteligência emocional para quem precisa ver se consegue agir de forma mais adequada. Então, aí, Perfeito. Vamos só retomar um pouquinho, então. A gente estava falando do dominante, que ficou muito claro para nós, né? A possibilidade, eu acho, enquanto travou, eu fiquei refletindo, mesmo que o dominante tenha algumas características não positivas, ele sempre pode melhorar se ele estiver disposto ao autoconhecimento, né? e pensa assim, ó, pega isso que tu acabou de dizer como uma ferramenta de desenvolvimento da habilidade de autoconhecimento para todos os perfis. Entendeu? A gente vai falar um pouquinho de cada um. Agora tu pensa, se eu usar a meu favor essa ferramenta de autoconhecimento, aonde eu vou entender tudo aquilo que eu tenho de bom e que legal, e tudo aquilo que eu poder olhar tudo aquilo que não é bom. Porque, por exemplo, assim, ó, falar que um dominante ele é ousado, ele é competitivo, ele é objetivo, ele vai correr atrás, te parece que seja uma coisa ruim? Não. Não, é perfeito. Tu imagina, às vezes, quantas pessoas não conseguem ir adiante nos seus sonhos porque largam, não conseguem persistir. E o dominante, ele segue, segue. Agora, se ele usar essas características e ainda pegar isso que eu falei de, ai, às vezes ele parece ser meio insensível, ele não tem paciência. Sabe o que um dominante costuma dizer? Por que que tu é tão lerdo? E na Sim. verdade, muitas vezes não é a outra pessoa que é lerda, é ele que é acelerado. E ele quer pressa que a outra pessoa entre no ritmo dele. A expectativa versus realidade, né? Entendeu? Então, a partir desse momento onde ele começa a se. Ele se confronta com essas características e ele vai entender, por exemplo, que cada vez que ele tratoreia, que ele passa por cima das pessoas, cada vez que ele tem um alvo, ele vai entender que ele pode estar sendo até positivo para ele. Mas será que as pessoas que convivem com ele se agradam desse comportamento e conseguem conviver em paz? E essa é a condição dos perfis se encontrarem para que a gente tenha harmonia. Vamos falar um pouquinho do segundo perfil, porque a gente tem um tempo mais curtinho aí, mas Sim, sim. eu Ah, aproveito então, olha e aí. o convite vai te comprometer aqui já que nós vamos voltar com mais assuntos sobre a influência educacional e essa questão tão importante de se conhecer, se reconhecer e aquilo que eu digo, né? Sempre estar buscando para melhorar a si Isso aí, próprio e aos demais, né? essa é a Vamos falar ideia. do nosso segundo perfil? Então, o segundo perfil é o I, é o influente. Então, é aquela pessoa que tem a característica de estar com o outro. Ele ama estar na companhia. Foram as pessoas que mais sofreram na pandemia, Uhum. porque elas foram retiradas da principal característica de bem-estar delas. Elas amam estar com o outro, elas gostam de interagir com as pessoas, elas são comunicativas, elas gostam de estar interagindo. Esse é o principal característica do influente, né? O que que acontece? Esse influente, ele tá tão focado na conexão com a outra pessoa que às vezes ele se passa por desligado das coisas que ele deve fazer. Então, olha só, principalmente na escola, e olha como é importante a gente saber o perfil como professor, saber de perfil comportamental e os pais também.
com certeza, né? Mas é aquela criança que é agitada demais, que quando tu pergunta assim, quem gostaria de ler, quem gostaria de fazer o quê? É sempre ele. E ele às vezes não dá nem chance para o outro, porque ele quer atenção para ele, né? Ele é comunicativo, ele gosta de falar e às vezes ele fala demais e o professor fica louco, dizendo assim: meu, tu não para! Tu não consegue, tu não tem sossego, tu agita todo mundo. Influente. Então, se o professor não conseguir reconhecer isso nessa pessoa, no aluno, né? Que isso é uma característica de um perfil comportamental, ele corre o risco de tirar o aluno para desobediente, de inadequado, né? Ele começa talvez a exigir coisas que essa criança não seja, confronte o perfil dela e ao invés de trazer à tona o que ela tem de bom para agregar ali na turma, vai abafar. Alguns potenciais, né, diferentes que a gente tem que enxergar e não uma disputa. Exatamente, exatamente. E aí eu vou te trazer, Ana, algo que dentro da minha caminhada como educadora, eu por muito tempo eu questionei, tá? São as soluções medicamentosas, né? É muito mais fácil. Não estou dizendo que existem diagnóstico, existem crianças que precisam das medicações, que são questões orgânicas, neuronais, é importante, tá? E tem um Mas pensamento, né? exatamente, mas olha só, uma criança que tem um perfil agitado como um perfil influente, que é mais comunicativa, que é mais falante, ela por ter esse perfil, ela pode ser encaminhada por conta de uma hiperatividade e déficit de atenção. E ter que passar Eu sou por um portadora de período TDAH. de tratamento, por quê? Porque a medicação ela vai dar resposta mais rápida. Sabe que falando um pouquinho sobre isso, né? Eu sou portadora de TDAH e por um tempo usei a medicação e eu descobri que o controle do TDAH é um autopoliciamento. Uhum. Quando tu descobre o que tu tem, tu acha assim, nossa, não vai dar certo nada na minha vida. Mas quando tu transforma o teu veneno em remédio, a medicação sai em forma de bengala e tu também tem habilidades que o TDAH te proporciona e que começam a aparecer. Eu Aham. sempre digo assim, não adianta só tomar medicação. Tu tem que tomar medicação, tu tem que te entender, reconhecer a si mesmo e desenvolver o autopoliciamento daquilo que te coloca em mais riscos Tu tá da entendendo? entendeu? Exatamente. E aí, olha só, aquilo que a gente falou lá do dominante dele flexibilizar, uma criança, ela ainda não tem a maturidade e a consciência suficiente para poder fazer isso que tu tá dizendo, né? O que pode ser essa autorregulação ou a flexibilização da forma como ela se porta em determinados ambientes. Eu vou poder Exatamente. loquear, me agitar, gritar, fazer o quê enquanto eu tô no pátio, mas enquanto eu tô na sala de aula, eu preciso me voltar e me centrar. Né? Então, isso às vezes pode ser um tiro no pé, eu costumo dizer. Porque o professor, se ele não tiver esse tipo de conhecimento, ele pode confundir, ele não vai ter estratégias na manga para poder ajudar esse aluno com esse perfil, e ainda pior, ele vai instigar ao uso de uma medicação para ter uma resposta mais rápida daquele aluno, que é o que incomoda, que é o que o agita. Entendeu? Enquanto o professor pode usar em benefício daquelas características desse aluno, entendendo ele como um padrão de comportamento, de um perfil comportamental. Hoje o que a gente está vendo também tem muitas crianças recebendo um diagnóstico não é aquele diagnóstico. Hoje também a gente tem que pensar que a pandemia trouxe características mas não quer dizer que em ser, né? Eu portadora de TDAH,
a maioria das pessoas sabem, tive um fracasso escolar gigantesco, 3 reprovações e uma expulsão. Bati o recorde, né? Mas tu transformou isso numa missão na tua vida. Exatamente. Eu Tu deu um transformei toda a raiva sentido que para isso. aconteceu. E tu entende Exatamente. a dor de quem passa pela mesma coisa que tu. Perfeito. E eu entendo também que não é só uma medicação. Primeiro é tu saber o que tu tem, reconhecer o que tu tem, não usar isso como desculpa e sim ver o que que eu posso exatamente transformar o veneno em remédio. O que que eu tenho de bom por ter TDAH que eu posso desenvolver e Muito o que que bom. não está bom em mim que eu tenho que aprender, né? Uhum, E eu acho que uhum. essa autorregulação, quando a gente consegue, eu hoje não utilizo medicação nenhuma, aliás, eu utilizei muito pouco tempo porque eu acho que sabendo o que a gente tem, reconhecendo o que a gente tem, a gente consegue desenvolver. Há Uhum. momentos também que as crianças se tornam, em determinados momentos, com características hiperativas, né? E que aquilo vai auxiliar também é, é, nesse perfil, mas não quer dizer que ela tem o TDAH, ela tem características da hiperatividade e que com Uhum. o conhecimento, com todo esse trabalho, ela vai poder regular e trazer benefícios a ela. Eu acho que o mais importante É isso sempre aí. é o apoio da escola e entender que não é todo mundo igual, né? Então, Exatamente. eu tenho uma experiência muito interessante, mesmo nessa escola que, né, não vamos citar nomes, mas enfim, que eu não fui muito feliz nessa escola. Eu tive uma professora de língua, né, não vou dizer língua também, que não, enfim, e ela sabia dessa minha hiperatividade, então ela também soube que eu sabia o alfabeto em Libras. Então, quando ela foi trabalhar a sonoridade das letras, ela pedia para eu ir para frente para fazer as letras com ela. Até hoje eu tenho um amor, um carinho, e eu acho que eu realmente desenvolvi essa língua por causa dela, né? Numa escola que eu tive muito sofrimento, enfim, né? Mas hoje o Mas tempo tu mudou. percebe, olha só que importante, Ana, que tu tá trazendo, porque assim, ó, até um determinado momento, tu tinha que ficar na expectativa de um professor que tivesse a sensibilidade de forma intuitiva de poder te olhar, entender essas características, comprar os teus desafios para ele e ele poder então trabalhar em ti de uma forma positiva com o que tu tinha para oferecer. Foi o que ela fez. Exatamente. Né? Ela podia te... para quieta. Não incomoda. Sai da sala. Entendeu? Podia. Que muitas vezes, né? E assim, a gente não pode julgar nada, né? Nem o professor, né? Quantos anos eu tive dentro de sala de aula? Porque a gente sabe que ali no meio do fogo cruzado, tu tem conteúdo para cumprir, tu tem prazo para entregar, né? Tu tem que. A família tá querendo resultado, tu vai ter que correr atrás daquilo. Né? Mas Exato. assim, hoje não tem mais isso. Hoje a gente não pode mais ficar à mercê dessa coisa muito intuitiva de esperar que o professor desperte e ele te olhe diferente e entenda a tua particularidade. Né? E Exato. aí entra então essa inteligência emocional que a gente tem tanto trazido à tona para dentro das escolas como uma competência do educador. É uma competência para que não tenha mais Anas sofrendo e tendo a escola Dá para como gravar depois. como uma referência negativa, como uma memória ruim. A escola é o lugar de boas memórias. Não é para ser ruim. E aí, olha só, nós vamos extrapolar aqui. Quem não estiver gostando, que fale. Quem estiver gostando, diz que a gente fica, tá? Eu descobri dentro da minha história, tá? Que o lugar onde eu mais me sentia feliz era na escola. Porque eu sou influente, né? Eu sou I, né? Então eu precisava dessa troca do relacionamento. Eu até estudava, vamos dizer assim, porque já que o ambiente me proporcionava aquilo, mas não era o estudo que me conduzia para dentro daquele lugar. Era a experiência, era a conexão com os outros, eram as emoções que me ligavam tanto nos professores quanto nos meus colegas. Só que aí assim, eu trouxe isso para a vida, eu me transformei professora.
Porque eu entendi que aquele lugar era bom. E aí tu pensa, Ana, tu começa a andar por tudo, né? Hoje a gente trabalha com a influência, a gente anda por tudo, em tudo que é tipo de escola, de diferentes locais, daqui, de Porto Alegre, interior, fora de Porto Alegre. Então, assim, ó, a gente começa a ouvir as histórias. E aí, assim como eu tive a escola como um espaço de memórias positivas, muitas pessoas têm a escola como as memórias dos seus traumas, de um lugar onde traz dor, né? E aí tu pensa. Foram maravilhosas e eu digo, né? Eu virei professora primeiro por raiva, porque eu disse, eu vou sair daqui, eu vou aprender a dar aula, ensinar vocês a dar aula. E depois virou o amor da minha vida estudar e ajudar para que ninguém passe pelo sofrimento que a gente sabe que a gente pode passar. Entendeu? E aí, assim, ó, a gente começa a abrir um horizonte de por que a escola existe? Será mesmo que a escola é somente para desenvolver o cognitivo? Será? E aí eu te pergunto mais, tá? Será que os professores, eles estão ali para poder proporcionar essas memórias que ficam, ou eles só têm que dar o conteúdo? Eu acho que o professor ele tem que se conscientizar que ele pode ser a pessoa mais importante na vida de um aluno, desde que ele saiba entender o perfil do aluno, o perfil que aquele aluno precisa, e principalmente, né, quantos professores descobrem potenciais incríveis, né, e que só na parte cognitiva não iria aparecer. Eu Uhum. acho que o professor tem uma missão tão grande, eu digo, ele pode salvar uma criança como ele pode Pode condenar uma matar. criança. Uhum, Exatamente. exatamente. Tá, vamos lá no perfil. Então, vimos o dominante, o influente, então que ele é comunicativo, ele gosta de interagir, às vezes mal interpretado, do tipo assim, é o sem noção, né? É aquele que às vezes não termina o que começa, mas não é porque ele não quer, é porque ele muda o foco muito rápido, porque ele quer estar conectado, tá? Aí a gente tem o estável. O estável, ele também está focado na conexão com o outro, mas essa conexão não é de para falar, para agitar. Ele é empático. Ele quer ouvir. Ele é pacífico. Ele gosta dessa conexão e ele não gosta de ser muito confrontado dentro das suas emoções. Então, um estável não pode ser pego de surpresa. Um estável, tu não pode dar uma informação hoje para daqui 5 minutos tu tem isso para fazer. Isso desestabiliza ele emocionalmente. O influente, se tu diz assim, ó, tu tá fazendo isso agora, mas tu acha que tu pode fazer daqui 5 minutos desse outro jeito? Improviso é assim, ó, para um influente. Entendeu? Ele improvisa na hora. Não, mas só um pouquinho, eu vou procurar aqui, eu vou falar com fulano, eu vou resolver e as coisas vão acontecer. O estável, ele precisa essa estabilidade emocional. Ele precisa se sentir seguro que aquele ambiente, aquelas pessoas não vão pegar ele de surpresa. Tá? Então, dizer para ele, te arruma que daqui 5 minutos a gente vai sair, é a morte. E aí o que acontece? Aquelas crianças rancenta, né? Que diz, não, não vou, não quero. E aí só sai abaixo de palmada, sabe? O adulto que tá ali, ele não sabe que ele não pode avisar um estável 5 minutos antes que ele vai sair. Então, assim, eu vou te dizer, eu tenho um estável em casa. Eu tenho que comunicar ele um dia antes, do tipo amanhã, tal, para ele se planejar. E isso é a outra característica. Olha ali, a Ana tá participando da célula, opa, da live. Ele precisa desse planejamento, porque é esse planejamento, não porque ele é muito organizado, não é porque ele é muito organizado, é porque esse planejamento, ele vai saber o que vai acontecer agora, o depois, e isso vai deixar ele tranquilo,
porque ele não vai ser desestabilizado emocionalmente. Sabe criança que pergunta assim, ó, prof, e agora? Tá, mas e depois? E que hora é recreio? E depois do recreio, o que a gente vai fazer? E tu tá botando a data no quadro às 8 horas da manhã, ele quer saber o que vai fazer depois do recreio. Essa criança é uma criança com características de estabilidade. Ele precisa saber. Eu vou precisar de 1 minuto para botar o carregador aqui para a gente não perder a live. Continua aí explicando o S que eu já, em 30 segundos eu volto. Tá. Tá, então eu vou dizer, eu vou ler, se tu me permite aqui, ó. Eu vi que teve um comentário antes. Ah, eu acho que eu perdi, eu não consigo mais rolar aqui, Ana. Mas se a Ana Paula Ferraz, que eu sei que tá aí, ela tá me ouvindo, Ana, vai lá no comentário, nos ajuda, porque teve uma pessoa que escreveu a respeito de um, não gosto de mudanças repentinas, olha aí o estável falando, né, Mal? Obrigada pela tua colaboração. Não gosto de mudança repentina. Mas, Ana Paula Ferraz, vai lá no comentário que teve uma pessoa que disse que estava passando por uma situação parecida com o filho. Eu vi. Por favor, eu não sei se é mãe, eu não sei se é prof, não conheço aquela pessoa, mas interessante a gente poder olhar para isso que ela trouxe e que ela também possa ter clareza, como mãe, né? De que filha falante. Isso aí. E ela possa ter clareza e não tenha culpa de achar que o seu filho ele age de determinadas. É você! Essa aí, ó, Silvana. Mãe e prof. Isso aí, Silvana. Tá tendo dificuldade com a prof sobre o perfil. Um professor que ele não tem esse tipo de conhecimento que a gente está trazendo aqui, e eu quero lembrar bem assim, frisar de que a gente não está aqui para julgar nem rotular. A gente sabe que os professores estão passando por um momento extremamente delicado, que eles estão sendo sobrecarregados agora de um compromisso, uma responsabilidade de resgatar coisas que não foi culpa deles. Né? O professor ele tá com uma sobrecarga falando. Nós vamos ter um probleminha. Eu quero te fazer um convite. Tá bom. Um vivo aqui, tá? Desculpa, mas eu tenho 2 minutos aqui para encerrar e não estou conseguindo. O conector não está funcionando. Podemos voltar na próxima quarta com os outros 2 perfis? Boa ideia, mas aí terça. Não na quarta, na terça. Na quarta? Na terça. Na quarta não, na terça. Terça que vem? 8h30 na terça. Pode então, ser. Pode ser? Pode. Eu quero te agradecer. Desculpa um problema tecnológico aqui que deu. Eu não estou conseguindo botar o conector e hoje eu estou sozinha aqui e aí a tecnologia não me ajudou. Eu quero te agradecer e, pessoal, eu estou apaixonada por esse trabalho. A gente vai trabalhar muito mais e terça-feira que vem, às 20h30? 20h30 e a gente retoma as coisas que a gente trouxe aqui. E aí, Silvana, ó, a Silvana tá trazendo aqui. Vem de novo, Silvana, a gente conversa de novo e traz mais profs e mais mães. Tanto pense assim, ó, eu vou entregar aqui para vocês antes da Ana fechar a responsabilidade que a gente tem como mãe, como educador, de tudo isso que a gente está discutindo e conversando aqui. Muito apaixonada mesmo. Olha aí, beijo, Isa. Combinado, então, quem ficou aqui até agora, multiplica, tá? Acompanha aí os próximos dias, tanto lá da Homeschool quanto da influência educacional. Já nos segue aí. E terça-feira que vem a gente volta. Traz uma repescagem do que a gente já falou e termina com os dois últimos perfis. Olha, a gente está... Muita gente entrou na live. Na semana que vem, então, terça-feira, às 20h30, nós estaremos de volta, retomando um pouquinho e trazendo mais novidades para vocês, porque esse assunto é muito pertinente. Estou apaixonada. Quero muito que a gente seja parceiras para que a gente ache os perfis, para que as pessoas se sintam melhor. Um beijo enorme. Até terça-feira que vem. Tá bom. Vamos tirar uma foto antes? Vamos.
Então tá, Tenho e aí? 2%. Vocês e a gente continua o nosso papo, certo? Beijo, Débora, te espero. Olha ali um trator conformado, atropelando um influente. Coitadinho do influente. Esperamos todos vocês de volta Tá com muito mais bom, trabalho. Obrigado, tá pessoal. bom. Desculpa o problema tecnológico, mas o humano não vai faltar. Um beijo. Obrigado de todo o coração. Assim que eu recuperar a bateria, eu te aviso. Tá bom.